Vejam aqui, isso daqui é muito importante. Não pode haver desvios na montagem das pontes. Não pode haver deformações das chapas na montagem das pontes. E não basta fazer a verificação e a aprovação disso em fábrica. Por quê? Porque esses elementos podem sofrer deformações na hora do carregamento, do transporte, da montagem, tá? Por impacto, por queda e etc e tal. Não pode haver desvios entre os elementos. Tanto é, e isso é muito importante, que todas as pontes, quando têm as suas emendas fabricadas, elas são fabricadas na pré-montagem entre um elemento e outro. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha uma emenda aqui e uma outra emenda aqui. Isso daqui é simétrico. Você vai fazer as talas aqui, as talas de alma aqui, as talas inferiores aqui, a mesma coisa aqui. Teoricamente, essas emendas são iguais. No nosso cálculo é igual. Mas na fabricação, se essa chapa receber o nome 20A, essa inferior deveria receber o nome 20A, mas não vai. Ela vai receber o nome 20B. Essa aqui poderia receber o nome 20A, mas não vai. Ela vai receber o nome 20C. E essa daqui, o 20D. Por quê? Porque nós vamos pegar, cortar as chapas, nós vamos furar os perfis, vamos fazer a pré-montagem na fábrica e daí nós vamos furar os elementos de conexão, de emenda. E qualquer desvio que houver na furação dos perfis será copiado na furação das chapas. Dá para fazer invertido? Eu furo a chapa e depois furo o perfil? Dá. Também dá. Daí, este lado aqui, olha, o lado deste perfil tem que ser indicado que esse daqui obrigatoriamente é o lado esquerdo e esse daqui obrigatoriamente é o lado direito. Tá? Então, é muito importante que seja especificado no seu projeto a necessidade de produção das emendas ou das ligações por meio da pré-montagem de fábrica. E mesmo havendo essa pré-montagem de fábrica, a gente utiliza não só aquelas espinas, as espinas são aquelas ferramentas que tem uma ponta aqui e nessa outra aqui a gente usa o martelo. Por quê? Porque você não vai pegar e colocar nas ligações, principalmente nas emendas de ponte, você não vai colocar o parafuso definitivo logo no primeiro alinhamento. Você não vai colocar os parafusos definitivos. Você vai ter as espinas, você vai ter as ferramentas pneumáticas de aperto e a ferramenta para segurar a porca, de repente, e você vai ter esses pinos que são derivas. Como que são esses pinos? Nesta região aqui, olha, ele é reto, daí tem a derivação para cá, a derivação para cá. Isso daqui tem que estar em contato com as chapas. Olha a importância, não é qualquer montador de estrutura metálica que monta a ponte, tá? Ele tem que ser especialista. Especialista para treliça lançadeira, especialista para
montagem com guindaste especialista para fazer emenda, por exemplo. Por quê? Como que você faz emenda de perfil de ponte? Você pega, faz o nivelamento dos perfis, daí, a hora que você vai colocar as talas, os furos não vão bater. O que você pega? Você pega a espina e coloca num furo. Você não vai abrir o furo com a espina. Tem muita gente que pega e dá marretada para ir aumentando a folga do furo. Você não vai fazer isso. Principalmente porque nas emendas de ponte, ou você faz a ligação com o furo ajustado, ou você faz a ligação com a ligação por atrito nessas ligações, tá? Ou furo ajustado ou atrito. Então você pega, vai alinhando os furos. À medida que você vai alinhando esses furos, você vai colocando essas derivas aqui, em todos os furos. Essas derivas, elas vão alinhar um furo com o outro furo. Só que às vezes isso não basta. Às vezes você tem que utilizar um parafuso de montagem. Por quê? Porque às vezes uma chapa não encosta na outra. Então, além das derivas, o montador de ponte, ele tem que utilizar parafusos de montagem. Aonde você colocou parafuso de montagem, você deixa. Aonde você colocou deriva, você deixa. E daí você preenche todos os furos, auxiliado pelas espinas. Você coloca os parafusos de montagem, você coloca a deriva em todos os furos. Aí você tem certeza que o alinhamento que foi feito a partir da pré-montagem de fábrica está reproduzido no canteiro de obra. A partir daí, você começa a substituir as derivas pelos parafusos definitivos. E você começa a substituir os parafusos de montagem, que muito provavelmente sofreram danos nas suas roscas, por isso eles são parafusos de montagem, não devem ser utilizados como parafusos definitivos. Você tira o parafuso de montagem e coloca o parafuso definitivo. Então você vai substituir todos esses elementos. Primeiro você coloca todos esses elementos em todos os furos. Depois você tira um por um e vai colocando os parafusos. E em que ordem você coloca os parafusos? Imagina, para você saber como fazer ligação, imagina que você vai colocar um adesivo no vidro do seu carro. Você coloca o adesivo, você cola da extremidade para o meio, ou você cola o meio e depois vai tirando as bolhas para a extremidade? Você cola o adesivo primeiro no meio e vai tentando eliminar as bolhas para as extremidades. É exatamente dessa forma que você faz uma ligação metálica. Depois de fazer tudo isso, você começa a substituir os parafusos centrais para os parafusos extremos. E não deve ser feito de outra forma. E estes parafusos devem ter o torque controlado. Existem especificações americanas que não permitem o uso de equipamentos pneumáticos até o torque. Existem especificações americanas que dizem que o torque não é proporcional à tração no parafuso, tá? Que a gente perde o poder de saber o quanto ele está apertado. Então, como eles fazem? Eles fazem desse jeito aqui, ó. Eles utilizam o equipamento pneumático para dar o aperto inicial no parafuso, de tal forma que encoste na chapa, tá? Que as chapas estejam todas encostadas.
Depois deste aperto inicial, eles vão marcar o parafuso. Como que se marca o parafuso? Assim. Vejam que todas as ligações estão marcadas. Por quê? Porque eles pegam a porca aqui, ó. E fazem um traço. Por exemplo, aqui. Eles marcam aqui. Por que que eles fazem essa marcação? Porque daí eles vão colocar a chave e vão rodar o parafuso de tal forma que esta marca aqui, olha, ela rode e venha aqui. Rode 1/4 além desta marca aqui. E aí eles sabem que existe a proteção do parafuso por atrito. E o que que eles fazem? Eles conferem com o torquímetro. Tá? Então, eles fazem o primeiro aperto com a pneumática e todos esses parafusos são apertados na chave. As normas brasileiras, e não existe restrição nenhuma quanto a isso nessa norma de pontes, permite você dar o torque com o equipamento pneumático, tá? Então, se você quiser permitir que seja feito com o pneumático, tudo bem. Não existe essa restrição, mas eu acho que tem que ser muito bem estudado. Uma outra coisa é a seguinte: todos esses parafusos, vejam que nenhum parafuso aqui é galvanizado, hein? Tudo parafuso preto. Esses parafusos, eles têm que vir com uma camada de óleo, tá? Por quê? Para facilitar esse aperto. Então, todos eles vêm superficialmente embebidos em óleo de máquina, porque é fácil de ser retirado depois. E se você deixa um parafuso de um dia para o outro, obrigatoriamente o montador utiliza cera nas roscas. Para quê? Primeiro, o óleo para não deixar enferrujar, a cera para lubrificar. Porque de repente você deixou de um dia para o outro, criou alguma superfície de corrosão, esse parafuso não terá o mesmo comportamento ao torque. E pode ser que você até quebre esse parafuso na hora do aperto. Então, todos os parafusos têm que estar, e eu recomendo que vocês estabeleçam isso no seu projeto, todos eles devem estar devidamente lubrificados para o livre aperto, o livre torque durante a montagem, tá bom?